O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, Jesus disse assim: aqueles que haviam considerado o Senhor Jesus como o Senhor de suas vidas, Jesus falou que essas pessoas não são do mundo, como ele não é do mundo. E ele disse assim: santifica-os na tua verdade. Olha que interessante. Não basta apenas aceitar Jesus como meu Senhor quando eu não me santifico na verdade dele. Quantas vezes eu já me peguei pensando na minha verdade, na minha forma de pensar, na minha forma de ver, pelas experiências que eu vivi neste mundo. Então você cria certas verdades sobre a vida. Mesmo que você tenha Deus como o seu Senhor, o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, é necessário que eu seja separado daquilo que me influencia, sabe? Aquilo que eu já vivenciei, aquilo que eu já senti, daquilo que já aconteceu, que me entristeceu, que me fez até mal, e que acaba que eu crio para mim mesmo umas certas verdades que não é a verdade de Deus. É o meu modo de pensar da vida. E Jesus fala muito bem assim: santifica-os na tua verdade. Mesmo que eu tenha tido experiências com Deus, de que do meu jeito não funciona, eu preciso ser separado na verdade de Deus, não na minha verdade. E para isso eu preciso da orientação de Deus. Eu preciso da sua direção, dele me guiar. Então, quando Jesus fala assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a voz de Deus, a palavra dele é a verdade. Então, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus para que eu seja santificado, separado daquilo que me influencia. Quantas vezes você foi influenciado pela sua verdade, pelo seu palpite, pelo que você acha, não é verdade? Pois é. Mas lá na frente, você se dá conta que a sua verdade era uma mentira. Eu já me vi assim. Eu vi que, por exemplo, sentimentos que eu tive era uma mentira. O medo era uma mentira. A ansiedade era uma mentira. Eu precisava me afastar disso, daquilo que estava querendo me seduzir. Mesmo eu sendo de Deus, eu sinto. Você sente. Você é tentado a sentir aquilo que é contrário, até mesmo do que você sabe a respeito de Deus. Então, eu preciso ser santificado na verdade de Deus e não na minha verdade. Aí que existe uma separação
entre a carne e o espírito. Você sai da carne e você vive no espírito, quer dizer, você raciocina, você não deixa ser influenciado pelas suas emoções. E o que é verdade? É a palavra dele. A palavra de Deus é a verdade. Não é o seu sentimento, não são as circunstâncias. A palavra de Deus é a verdade. E é isso que você tem que se agarrar, você tem que se apegar a essa palavra. Quantas vezes você se apegou ao que aconteceu naquela situação, no que você ouviu daquela situação? Pois é, mas quando você se santifica na verdade de Deus, é quando você santifica, quer dizer, se separa no que a palavra de Deus diz, no que Deus fala a respeito daquela situação. Bem, vamos a uma trilha musical e avalie qual é a verdade que você tem santificado, que você tem sido influenciado, a verdade de Deus ou a sua verdade. Você tem sido influenciado pelas suas emoções ou você está sendo separado para a verdade de Deus? É com você e já voltamos após essa trilha musical. Muito interessante a gente pensar no que a gente tem sido, não é verdade? Porque quando a gente observa, avalia, faz uma retrospectiva do que temos sido e do que diz a palavra de Deus, nós estamos em busca de verdade e não do que estamos sujeitos às circunstâncias, estamos querendo ver a verdade a nosso respeito. Então, quando a gente quer ver a verdade a nosso respeito, existe uma busca, uma procura, um interesse, uma pergunta que te faz você questionar, que te faz você indagar sobre o que tem acontecido. Sabe, uma das coisas que eu tenho falado insistentemente com Deus é que Ele me guie na verdade dEle. Porque só a verdade dEle é que pode me libertar das minhas ideias erradas. Quantas pessoas estão indo passos largos para o inferno porque são guiadas pela sua própria verdade e não pela própria palavra de Deus. Olha que diferença. Quantas pessoas agora, nesse instante, estão na defensiva porque ouvem a sua própria verdade e não dá ouvidos à voz de Deus, à palavra dele. Tem sempre uma resposta, tem sempre uma justificativa para fazer o que está fazendo. Bem, quem vai fazer a escolha é cada um de nós. Ninguém é imposto
a fazer a vontade de Deus por causa de Deus. Deus deu livre arbítrio para que cada um escolha o caminho a qual vai seguir. Se você quer Deus, então santifica, se separa daquilo que te influencia. Separa, observe, vigie, porque não há como eu me separar da mentira se eu confio que tudo que sai de mim é uma verdade. Então, se eu observo e atento para as minhas inclinações, para aquilo que quer me seduzir, para aquilo que quer me influenciar, se eu atento para isso, eu vou me separar daquilo que as minhas emoções me querem levar. E eu vou me separar quando eu raciocino de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade. O meu jeito não é a verdade. A minha forma de ser não é a verdade. O meu pensamento não é a verdade. A verdade é o que Deus fala, porque Ele sabe o que é verdade. Ele sabe o que é o caminho. Ele sabe o que é a vida. Então, eu preciso depender de ouvi-lo. Então, eu devo ter esse interesse pela sua voz, interesse pelos seus pensamentos. Isso faz quando você lê a Bíblia, quando você medita, quando você vai à igreja, quando você dá espaço para Deus falar para você, quando você faz um momento no seu dia de retrospectiva, observando as suas ações, quando você está atento a si mesmo no seu dia a dia, o que você está falando, como que você está reagindo, como que você está o que você está decidindo, o que você está falando para Deus. Quer dizer, você está observando o tempo todo. Isso é santificar-se na verdade de Deus, quer dizer, observando a si com a palavra de Deus. Faça isso, faça esse uso dessa fé inteligente para que você não seja pego de surpresa.